Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor. Hoje é quinta-feira, a Quinta-feira Santa, e eu quero convidar você a uma reflexão sobre o tema Em meio à traição, o amor e a aliança de Jesus. O texto base da nossa reflexão é o texto de Lucas, capítulo 22, o versículo 19 e 20, e depois 47 e 48. Lucas 22, 19 e 20, diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Depois da ceia, Lucas 22, 47 e 48, enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que ia à frente deles, se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Então, esses dois episódios são muito marcantes na Quinta-feira Santa. A última ceia e depois a traição de Judas. A última ceia representa um amor que se entrega. Na noite em que Jesus foi traído, e ele sabia o que estava para acontecer, ainda assim ele se senta calmamente com os seus discípulos na mesa, ele parte o pão, reparte o cálice e deixa algo até a sua volta, algo eterno. A nova aliança, através do derramamento do seu sangue, da entrega do seu corpo à morte de cruz. Para nós, luteranos, esse momento não é um momento apenas simbólico. A Santa Ceia é um sacramento, é o sacramento do altar. Cristo está presente de maneira real, verdadeiramente oferecendo perdão, vida e salvação. Lutero, no Catecismo Maior, ele afirma: nesse sacramento, na Santa Ceia, se oferece, transmite e recebe o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Jesus está verdadeiramente presente. Cremos na presença real. Juntamente com o pão e o vinho está presente o corpo e o sangue de Cristo, dado, derramado por nós para a nossa salvação. Então a Santa Ceia não é apenas uma memória, não é uma festa, uma cerimônia memorial, mas é um encontro com o Deus vivo, um encontro daquele que se deu por nós, que se doou por nós. Por isso aproveite cada oportunidade que você tiver de tomar a Santa Ceia e fortalecer assim a sua fé. Mas em meio à comunhão havia um traidor, em meio à comunhão há traição. E é impactante perceber que Jesus oferece a sua ceia também a Judas. Mesmo sabendo que seria traído, ele deixa Judas à mesa. Jesus parte o pão com ele. E mesmo depois disso, Judas sai e cumpre a sua traição com um beijo. Na nossa lógica, quem trai deve ser afastado, mas Jesus faz diferente. Jesus acolhe, exorta, pergunta: Judas, com um beijo você vai trair o Filho do Homem? E essa pergunta não é só para Judas, é também um chamado ao nosso coração. Quantas vezes eu e você traímos Jesus com gestos aparentemente doces, mas que esconde orgulho, egoísmo, indiferença, religiosidade vazia? Às vezes traímos Jesus falando que coisas bonitas como o amor é lindo, o amor é verdadeiro, enfim. Nós também traímos Jesus quando nós pecamos, quando nós não ouvimos a sua voz, o traímos, fazendo e colocando em primeiro lugar a nossa vontade. Depois da ceia, Jesus ele vai orar. Lembram? Ele vai para o Getsêmani e lá ele é preso. Ele não resiste, ele se entrega. Por quê? Porque ele veio justamente para isso. É algo importante que a gente tem que destacar.
estava tudo sob o seu controle, estava tudo dentro da vontade de Deus. Exatamente, era da vontade de Deus que o Cordeiro que tira o pecado do mundo fosse preso, que o Cordeiro fosse sacrificado. Então a Quinta-feira Santa, meu irmão, minha irmã, nos revela que o caminho da cruz começa com uma entrega, com a entrega voluntária de Jesus. Um amor que permanece, uma aliança que resiste à traição. Jesus vai até o fim. Jesus se entrega. Jesus se entrega oferecendo o seu corpo, o seu sangue para ser sacrificado e permanece entre nós, se encontrando conosco toda vez que a ceia é oferecida. Então, o que significa hoje a Quinta-feira Santa? O que significa hoje para nós viver a Quinta-feira Santa? Especialmente é um convite a você e eu a participarmos da ceia com reverência, reconhecendo que não há nada mais precioso do que o Cristo que se oferece a nós. Confessar os nossos pecados com sinceridade, reconhecer às vezes que, como Judas, nós traímos a Jesus, às vezes até de uma maneira suave, com palavras doces. Seguir a Jesus, vivendo com humildade, amando e estando disposto a também ser um instrumento de perdão, mesmo diante das injustiças que podem acontecer contra nós, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, que a gente continue seguindo, se entregando como Jesus se entregou. Meu irmão, minha irmã, a mesa está pronta. Cristo se oferece. E agora? A quinta-feira ela nos prepara para a cruz, mas ela também nos lembra que Cristo venceu a tentação, Cristo venceu a traição, Cristo venceu o pecado e venceu a morte. E ele partiu o pão, ele se deixou prender. E por que tudo isso? Qual a razão de tudo isso? Por amor. Por amor a mim e a você. Ele se entregou por cada um de nós, porque ele nos ama, porque ele quer nos ver no céu. E enquanto esse dia de estar com ele no céu não chega, ele vem ao nosso encontro. Ele está presente de forma real, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue, que é dado por vós para perdão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o comerdes e o beberdes, em memória de mim, até que eu venha. Jesus um dia voltará, e enquanto esse dia não chega, ele quer fortalecer a mim e a você, através do seu corpo e do seu sangue, dado e derramado por nós, em favor dos nossos pecados. Aproveite, fortaleça a sua fé. Nesse final de semana você poderá fazer isso sexta-feira, aqui na Igreja Luterana de Copacabana, às 10h30. Poderá fazê-lo às 20 horas, lá no Rio 2, na Barra da Tijuca. E também no domingo de Páscoa, às 10h30, aqui em Copacabana. Ou em outra igreja luterana, no Rio de Janeiro, no Brasil. Aproveite. Viva esse momento especial. Participe. Receba o corpo e o sangue de Cristo. É o que Ele deseja que você faça. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, graças te damos por nos reconfortar por o dom da salvação, que é a Santa Ceia. É um filme voltar para a Quinta-feira Santa e lembrar do episódio tão bonito do Senhor ceando com seus discípulos. Mas também é triste lembrar que um dos discípulos te traíram. Mais triste ainda é lembrar que eu também o traio com os meus pecados. Por isso, ó Pai, eu me arrependo verdadeiramente dos meus pecados e imploro que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor fortaleça a minha fé. Dá-me ânimo e motivação para viver a oportunidade de encontrar contigo no altar, na ceia do Senhor, todas as vezes que eu puder. Dá-me, Senhor, o consolo do perdão e da tua graça, hoje e sempre.
Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma abençoada Páscoa para você e para a sua família. Aproveite, descanse, mas também santifique o dia do descanso, vindo à igreja, participando da Santa Ceia. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.